Boa noite a todos que estão assistindo a nossa apresentação. Iremos dar início ao nosso trabalho. Mostra trabalhos de graduação, curso Superior de Tecnologia em Manutenção Industrial, FATEC Tatuí. Trabalho de graduação: análise de impactos de indisponibilidade e priorização de atividades para o aumento da produtividade na linha de long neck, segundo semestre 2021. Membros do grupo: Bruno de Moraes Mendes, Fabrício Ribeiro Roarelli, Lucas Ribeiro dos Santos, Pedro Paulo Bueno de Miranda. Orientador: professor e mestre Rubens Lopes Rolim. Co-orientador: professor especialista Michele da Rocha Moreira Matias. Introdução. Iremos trabalhar com a introdução das 3 gerações da história da manutenção industrial. Também veremos os impactos de indisponibilidade e priorização de atividades da manutenção, também como o planejamento e controle de manutenção. Justificativa. O intuito maior desse trabalho seria garantir o funcionamento das máquinas e dos equipamentos. Como que a gente iria fazer isso? Por meio de um conjunto de procedimentos e estratégias que seriam previamente mapeados, a fim de ter um aumento significativo da disponibilidade. O que mais motivou a gente a fazer esse trabalho seria um índice elevado de indisponibilidade dos equipamentos na linha de long neck, que estão diretamente relacionados à má aplicação dos recursos para a manutenção preventiva de equipamentos. Objetivo geral. O nosso objetivo geral seria levantar e avaliar as possíveis soluções para os problemas referentes à disponibilidade inerente dos equipamentos, utilizando dados e levantamentos de amostra para usar nas reuniões de programação de manutenção. Objetivos específicos. Iremos realizar a coleta de informações e das análises de falhas. Também faremos uma análise estratégica junto ao Departamento de Manutenção para a programação e priorização de atividades, sempre com antecedência, normalmente de 1 a 2 semanas. Faremos também esse acompanhamento diário, semanal e mensal. Materiais e métodos. Ao longo desse trabalho, iremos apresentar para vocês os seguintes assuntos. O que é a linha de envasamento de long neck? Planejamento e controle de manutenção. Indicadores de manutenção. Métodos e conceitos qualitativos e quantitativos. Cálculos de indicadores de confiabilidade. Agora iremos apresentar para vocês um exemplo do que seria a linha de long neck. O invase seria um processo delicado, de acondicionamento de líquidos ou outras substâncias. Esse processo pode variar de acordo com o tipo de bebida, o tipo de substância e o tipo de embalagem. Principais atividades do planejamento e controle de manutenção. Aqui temos uma ferramenta da qualidade, o Ishikawa, que teremos logo à nossa esquerda os métodos de entrada, que seriam os ativos, os materiais e a mão de obra. Logo após, teremos as causas, os itens que devemos verificar, que seria planejar, coordenar, programar e controlar. E só assim chegaremos ao efeito, que seria a eficácia do PCM. Indicadores de manutenção. Veremos o que são os indicadores de manutenções, também como as suas principais divisões dos indicadores na área de manutenção industrial. E também veremos os indicadores de referência no tema da manutenção industrial, segundo o Zen Apodi Neto no ano de 2008. Agora iremos apresentar para vocês os indicadores que foram usados no decorrer do trabalho. Indicador de confiabilidade, conforme a norma NBR 5462 e o autor Rolim no ano de 2019. O MTBF, que seria o tempo médio entre falhas. O MTTR, que seria o tempo médio de reparo. O MTTI, que seria o tempo médio para impedimentos. E também o indicador de disponibilidade. Boa noite a todos. Eu me chamo Fabrício Ribeiro Roarelli e vou dar continuidade à apresentação do TG. Análise de confiabilidade pelo método qualitativo. O método qualitativo ele é dividido em 2 partes. A função requerida, onde a gente vai ter as formas de utilização
os processos de manifestação das falhas e os impactos gerados pelas falhas. Já em condições específicas de uso, ela vai ser subdividida em 4 partes: do meio ambiente ou local de instalação, o tipo da instalação, os recursos de conservação e as características dos usuários. Análise de confiabilidade pelo método quantitativo. Já nessa tabela do método quantitativo, ele é dividido em 3 partes. O período de operação, onde ele vai definir o tempo de utilização, a distância, os ciclos e os eventos. Em frequência de manifestação das falhas, ele vai definir o histórico de ocorrências. Já em grandezas estatísticas, ele é subdividido em 2 partes: as distribuições discretas, no caso o Binomin e o Poisson, e em distribuições contínuas, que seria a exponencial, a normal, a log-norm e a Weibull. Metodologias dos processos qualitativos e quantitativos. Esses processos qualitativos e quantitativos, ele basicamente é resumido em uma ferramenta, que a gente chama ela de HANS, que é um termo em inglês, mas traduzido para o português seria a confiabilidade, a disponibilidade, a manutenibilidade e a segurança. Cálculo dos indicadores de confiabilidade. A unidade que representa esse indicador, ela é expressa em porcentagem, como a gente faz na equação 1. Já na equação 2, a probabilidade de falha vai ser representada por f de t. Quando a gente substitui a equação 1 na equação 2, a gente vai resultar nessa terceira equação. Cálculo EBTBF, o tempo médio entre falhas. De acordo com o Rollin, partindo de uma função de confiabilidade R de t, o MTBF pode ser obtido conforme mostra na equação 4. Quando a gente substitui essa equação 1 na equação 4, vai ter essa quinta equação, que quando a gente resolve essa quinta equação, a gente vai resultar na equação 6. Cálculo MTTR, tempo médio para reparo. Seguindo o mesmo conceito aplicado para o cálculo MTBF, considerando as variáveis discretas, o MTTR é obtido conforme a equação 9 e 10, onde a gente pode adotar o TTRI, que é o tempo de reparo da iésima falha, N, o número de ocorrências de falhas no período. Considerando a taxa de reparo constante, a gente aplica o mesmo conceito da taxa de falha. A taxa de reparo vai resultar nessa 11ª equação. Cálculo EBTTI, tempo médio para impedimentos. Para a gente poder executar esse cálculo, a gente vai precisar de alguns impedimentos. No caso seriam o aguardo das peças, os problemas com o transporte, a equipe de soldagem, que muitas vezes é terceirizada, o tempo de deslocamento, a passagem de turno, a falta de treinamento e os atendimentos emergenciais para outros equipamentos ou máquinas. Este valor de MTTI ele é obtido através do somatório de horas da manutenção corretiva dividida pela quantidade de impedimentos. Cálculo de disponibilidade. Esse tempo da indisponibilidade ele vai mostrar para a gente a eficiência da manutenção, de acordo com a experiência da equipe, o nível de treinamento e os equipamentos ou os sistemas que a mesma usa. De acordo com o Jonathan Teres, a disponibilidade ela é obtida de acordo com a equação abaixo, que seria disponibilidade igual a MTTF dividido pelo MTTF mais o MTTR, e esse valor multiplicado a 100%. Levantamento de marcações de paradas de manutenção. O crescimento da mecanização e da automação foi um dos principais fatores que requisitaram no maior controle da disponibilidade e da manutenibilidade, porque eles eram os principais causadores da paralisação dos equipamentos. Para a gente ter um alto nível de acerto nas paradas de manutenção, a gente vai necessitar de 2 definições: as definições de padrões e as definições de sistema. Definição de padrões. Para critério de conhecimento, o Zenapud listou alguns nomes em comum para a utilização dos significados técnicos. Como a gente pode ver abaixo, seriam os itens, as falhas, o efeito de falha, o modo de falha, a criticidade da falha e a gravidade da falha. Definição de sistemas. Segundo o Zenapud, a especificação do planejamento funcional do sistema ele deve fornecer uma boa definição do nível de desempenho para quando a máquina estiver operando nas melhores condições de trabalho. Isso para antes ou depois de uma falha acontecer. Ele foi definido em 2 limites, que no caso seriam os limites físicos e os limites operacionais. Definição dos modos de falha. Segundo o professor Norberto Moro,
A análise da tendência de falha pode ser representada conforme o gráfico abaixo. Aqui a gente vai ter o gráfico de tendência de falha, onde ele vai desde a zona 1, que é o nível normal de funcionamento, até a zona 4, onde vai ser a zona da realização da manutenção. De acordo com a norma IEC 60300-311, a gente tem as seguintes definições para um modo de falha: evento ou condição física que causa uma falha funcional e um possível estado de falha de um item para uma dada função requerida. Assim, conforme descrito na norma acima, o modo de falha resulta essencialmente do não cumprimento da função, onde ele vai poder atingir o nível de segurança ou o não cumprimento das normas técnicas. Olá a todos, meu nome é Pedro Paulo Bueno de Miranda e estarei dando continuidade à apresentação do nosso TG. A metodologia que usamos foi uma pesquisa bibliográfica do tipo exploratória, qualitativa e descritiva. A base teórica, bem como os cálculos, terão como base as informações contidas nas referências que apresentamos nesse projeto e nas referências que foram pesquisadas durante o desenvolvimento do trabalho de graduação. A classificação do modo de falhas, o grau de severidade. A imagem abaixo mostra como é definido o grau de severidade. A gente tem os campos de classificação, severidade e critérios. A classificação vai do 1 ao 10. A severidade vai da mínima até a muito alta. E os critérios vão de um efeito de falha não perceptível ou improvável, até uma ocorrência de falha que comprometa totalmente o desempenho. As ocorrências. A imagem abaixo temos uma tabela contendo as ocorrências. Temos os campos de classificação, ocorrência e critérios. A classificação vai do 1 ao 10. A ocorrência vai do nível mínimo até muito alto. Os critérios vão de uma falha que é improvável ou não considerada até uma falha em 10. Detecção. Nessa tabela temos a detecção. Temos os campos de classificação que são detecção e os critérios. A classificação vai do nível 1 até o nível 10. A detecção vai de muito alta até rara. Os critérios vão de certamente será detectada até impossível de ser detectada. Número de prioridades. Aqui a gente tem uma tabela contendo as prioridades. Temos a classificação, NPR, que é o número de prioridades, critérios para a classificação de prioridade. A classificação vai de prioridade 0 até prioridade 2. A NPR vai de alto, que é acima de 100, até baixo, que é de 1 a 50. Os critérios começam em um sistema extremamente vulnerável, que requer uma ação imediata, e vai até um sistema pouco vulnerável, que requer ações a longo prazo. A priorização e programação de ordens de serviço. Segundo Fractal 2019, a prioridade da ordem de serviço deve representar uma indicação do nível de risco comercial relacionado à condição ou falha. O risco é geralmente representado como uma combinação de consequências e probabilidade. Portanto, ao avaliar a prioridade de uma ordem de serviço, as seguintes perguntas devem ser feitas: qual é o impacto na qualidade, segurança, condições ambientais, energia e resíduos? O que acontece se o equipamento sofrer uma falha funcional? De que maneira isso afetaria a capacidade de atender a saída? E qual é a probabilidade de que o equipamento sofrer uma falha? Sendo assim, temos uma matriz de priorização de atividades. Após a análise da priorização das atividades, a programação deve ser realizada, de acordo com os padrões estabelecidos para seguir com a execução e eliminação das vulnerabilidades, conforme a imagem abaixo. Aqui temos um fluxograma, onde ele mostra a definição das prioridades de 1, que é imediato, até 6, que seria trimestral, semestral ou anual. E as definições de criticidade, que vão de A, que é muito crítico, até C, que é não crítico. Olá,
Me chamo Lucas Ribeiro dos Santos, né? Primeiramente, queria agradecer a todos pela atenção, né? E principalmente a nossa banca que estará fazendo o acompanhamento e as análises diante do nosso projeto. Então, estarei apresentando agora a nossa parte de resultado. Criação do painel de indisponibilidade de manutenção mensal. A ideia da gente fazer uma criação de um painel é a gente mensurar, né, o quanto que nós estávamos de disponibilidade naqueles meses e fazer o acompanhamento mensal. A ideia realmente foi a gente criar, né, e a gente mensurar como que estava sendo a nossa evolução. Então vocês podem enxergar os 3 primeiros meses aí que a gente estava fazendo análise, né, os meses de julho, setembro e outubro. E aí no canto direito vocês conseguem analisar os meses juntamente a meta e o consolidado. O quanto que nós começamos com 3,37% e aonde a gente chegou nesse último resultado de outubro com 1,62 de indisciplinaridade de manutenção. Horas de utilização na linha de produção. Esse também foi um painel que nós criamos para a gente enxergar como que estava sendo a quantidade de horas simuladas de produção naquela linha e o quanto que nós estávamos realizando. Como vocês podem enxergar, no primeiro mês ali de julho, a gente tinha 362 horas planejadas e nós conseguimos produzir 381,35 horas. E já no mês seguinte, né, numa hora de 280 planejada, conseguimos praticamente fazer o dobrar a necessidade da linha. Então conseguimos invasar 463 horas. E aí, no mês de outubro, a gente tinha um planejado de 316 horas e conseguimos atender a necessidade do mês, mais uma porcentagem a mais de envasamento. E aí conseguimos fechar com 427 horas. Base de dados e cálculo dos indicadores de confiabilidade. Também, né, através de entendimentos dos conceitos de cálculo, criamos também a nossa base de cálculos para a gente poder mensurar os nossos indicadores. Então, dentro desse contexto, né, mensuramos todos os ativos chaves daquela linha de produção, né, e também fizemos toda a parte de cálculo que estavam empregadas naquela linha. Então temos informações como a disponibilidade operacional que aquela linha ela teve de produção. Tivemos o total de paradas, ou seja, para cada equipamento e também a somatória em horas de cada parada que totalizaram os equipamentos. E através dessas informações conseguimos fazer os cálculos de confiabilidade. Então conseguimos enxergar e analisar os nossos cálculos de MTBF, né? Os nossos cálculos de MTTR, a nossa disponibilidade de cada equipamento, a nossa taxa de falha, né? E a confiabilidade inerente desses equipamentos. E através da análise, né, da mensuração de resultados, conseguimos também fazer o estudo de caso dos ativos chaves com maiores impactos. Então, o maior ativo-chave daquele ponto, naquela linha em específico, no que nós estávamos sendo com maiores impactos, será a nossa embaladora. Então, aqui nós conseguimos enxergar o nosso estudo de caso do mês de julho, né, onde o nosso ativo-chave realmente é a embaladora. E aí conseguimos, através dos cálculos, conseguir mensurar, né, a nossa taxa de falha de 1,76 horas, né? Então ali também temos os nossos cálculos de confiabilidade e a probabilidade, e ao lado temos um gráfico de confiabilidade e probabilidade de falha. Base de dados e cálculos de indicadores de confiabilidade no mês de setembro. Então depois do mensuramento do primeiro mês, depois da implementação do nosso trabalho, né, fizemos o acompanhamento e análise, e aí conseguimos chegar nesse resultado. Nesse mês de setembro, a embaladora, como no mês de julho era a primeira ativo-chave com maior impacto de falha, né, conseguimos trazer ela para a terceira. Né? Então, fazendo todas as necessidades, entendendo realmente os critérios e trabalhando em cima de números, conseguimos trazer o nosso ativo-chave da embaladora para o terceiro lugar com menos impacto. Então, conseguimos só aumentar o MTBF dela para 2,91 horas. Base de cálculos dos indicadores de confiabilidade de outubro. Então conseguimos também, no mês seguinte, também absorver as necessidades e aumentar a disponibilidade do equipamento
Então então através do estudo de caso da embaladora do mês de outubro, conseguimos aumentar a taxa de falha dela para 5,58 horas. Como vocês podem analisar no gráfico ao lado, né, o range de confiabilidade perante a probabilidade de falha ela foi aumentando. Então, isso mostra que realmente o nosso equipamento ele estava entrando e estava com uma tendência de disponibilidade operacional muito maior comparado ao mês de julho. Dashboard de performance. Né? A ideia do nosso dashboard de performance foi de uma forma gerencial e uma gestão à vista, identificar os equipamentos e de uma forma visual a gente já bater o olho e enxergar quais são os equipamentos que estavam com maiores problemas, né, de disponibilidade naquela linha. Então a ideia realmente do dashboard foi essa. Então a gente mensurou os equipamentos, né, consideramos também o nosso MTTR e MTBF por equipamento, né, e aí a disponibilidade, onde ela parte de 0 a 90 equipamentos com baixa disponibilidade, de 90 a 95 são pontos de atenções, porque os equipamentos já estão com tendência de queda, e de 95 a 100 os equipamentos que estavam e estão com a necessidade e disponibilidade operacional muito alta. Modos de falha. Então, perante o nosso indicador de dashboard de performance, né, através daquele indicador para mostrar para a gente o que estava acontecendo, de quais eram os ativos-chave que estavam com problema, também precisávamos de informações sobre o real motivo do que estava acontecendo. Então, a ideia do modo de falha foi realmente nós enxergarmos, né, os equipamentos e os modos de falhas em comparação com o tempo. Então, esse dashboard ele mostra para a gente também o que? Ele mostra para a gente o equipamento juntamente aos modos de falha, e na coluna do lado direito ele mostra a porcentagem em minutos que tivemos com cada falha, para a gente poder fazer todas as análises e atuações nas causas raízes que estavam impactando na individualidade daquela linha e, consequentemente, no do equipamento. Priorização de atividade. Então, depois do entendimento do conceito, depois do entendimento, mensurar quais eram os equipamentos, os ativos chaves que estavam com problema, e de uma visão de gerenciar uma gestão à vista de performance, né, em análise junto com o modo de falha, levamos as necessidades para a priorização de atividade preventivas. Então aqui a gente consegue mensurar, né, esse aqui é um dashboard de como que está sendo as atividades perante a nossa disponibilidade. Então aqui a gente consegue enxergar o total de ordens programadas, o orçado daquela linha, né, conforme memorial de cálculo, né, o quanto que a gente já realizou, o quanto que está em fluxo de programação para aquela semana e qual que é a tendência de fechamento do mês em relação à parte de custo de manutenção, né, daquele centro de custo. E aí, depois de consolidarmos todas as informações, né, registramos tudo em ata. Então, a ata é uma forma da gente ter uma segurança dos nossos equipamentos e das nossas informações, né, do que foi alinhado junto aos nossos clientes nas reuniões de pré-programação. Considerações finais. Então, né, as nossas considerações são, né, a criação do indicador e acompanhamento mensal da individualidade de manutenção da linha de produção e disponibilizado para todo o departamento industrial. Então, semanalmente a gente faz a divulgação dos nossos resultados e de como nós estamos tendo evolução perante a semana retroativa, né? Identificação e análise de todos os dados necessários para os cálculos de indicador de confiabilidade. Então, identificamos, né, e analisamos todos os contextos e cálculos, né, para a gente poder também tomar ações perante ao que foi encontrado. Ampla visão dinâmica da performance individual de cada equipamento para a tomada de decisões de manutenção. Então, aqui a gente criou também a nossa gestão à vista e gestão visual, para a gente já bater o olho também, já ter uma ampla visão quais são os equipamentos que precisamos ter uma atenção para de forma preventiva a gente fazer a atuação, né? A criação do painel de programação de manutenção para análise do cenário do respectivo centro de custo para priorização de atividades. Então também, principalmente analisando a parte de custo, é uma forma da gente também entender como que está sendo a programação e o quanto que a gente está sendo assertivo nas atividades,
né? E a elaboração da ata de reunião para a conformidade e integridade das informações definidas pela gestão. Então, depois de todos os levantamentos, depois de toda a priorização de atividades, a gente consegue fazer todo o mensuramento. Aqui são as referências bibliográficas do nosso trabalho, né? E é isso. Obrigado a todos pela atenção e tenham uma boa noite.